profetiza, dize-nos quem te bateu. Creremos em ti. Está vendo? Ele teve temperança. Agora, se você tem isso, acrescente a sua fé. Se ainda explode e fala insolentemente, e se enraivece, e se aborrece por pouca coisa, e se alvoroça, você não pode acrescentar isso, porque não acrescentará, não vulcanizará. Não se poderia pegar um pedaço de borracha e vulcanizá-lo a um pedaço de ferro. Não funciona. Tem de ser flexível, do mesmo modo que a borracha é. E quando sua fé, a sua temperança se tornam o mesmo tipo de temperança do Espírito Santo que ele teve, então se vulcanizarão com ele. Você é acrescentado a isso. Quando sua virtude for como a virtude dele, então se acrescentará a isso. Quando o seu conhecimento for como o conhecimento dele, eu venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Com a palavra do Pai, ele derrotou todo o demônio. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Quando você tiver esse tipo de conhecimento, ele se vulcanizará com sua fé. Quando você tiver o tipo certo de temperança, como ele teve, vulcanizará. Você não tem só uma crença ou temperança parlamentar e remendada, feita pelo homem. Eu devia lhe dar uma bofetada, mas talvez não, melhor, porque poderiam pôr meu nome no jornal sobre isso. Isso não é o tipo de temperança de que ele está falando. Não tente acrescentar isso, não funcionará. Mas quando você puder realmente, com a doçura do seu coração, perdoar todo o homem, manter-se calmo, deixar passar, então vulcanizará. Pode acrescentar a sua fé. Ufa, não é à toa que a igreja está tão aqui, não é mesmo? Não é à toa. Eu diria, arrependam-se e sejam batizados. A Bíblia diz, em nome de Jesus Cristo. E um estrito trinitário não crê nisso. Esse velho anticristo, ele é o nome de Jesus. Ele é só Jesus. Preste atenção, rapaz. Não sei da sua temperança agora mesmo. Porque não vem, diz, arrazoemos isso juntos, irmão Branham. Eu gostaria de ouvir isso ser explicado, então venha e ouça aí. Então isso é colocado exatamente diante de você, então você se afasta. Nós chegaremos a isso daqui a pouco sobre piedade, mas quando você perde o controle, salta e tira conclusões, não é isso, você não tem temperança bíblica. Como responder? Então, se você tem tudo isso, pode acrescentar a fé. Então, depois disso, em quarto lugar, você quer acrescentar paciência à sua fé. Se você tem fé, ela produz paciência. Assim, isto é paciência. Agora, é a próxima coisa que vai edificar esta estatura. Deus tem material de verdade em seu edifício. Está vendo como a quem estamos, irmã? Está vendo porque onde estamos? Nós temos glória, temos gritos e tais, porque temos fé, mas quando chegamos a essas coisas aqui, Deus não pode nos edificar a essa estatura. Ele não pode nos construir a esse tipo de lugar. Temos todas estas coisas, outras, nós caímos, escorregamos com isso, e Ele não pode edificar a sua igreja. Paciência com o quê? Que tipo de paciência? Em primeiro lugar, é ter paciência com Deus. Se você tem fé verdadeira e genuína, você terá paciência verdadeira e genuína, porque a fé produz paciência. Isso é tudo. Bem, eu lhe pedi ontem à noite que me curasse, estou enfermo do mesmo jeito esta manhã. Que coisa, que paciência! Deus disse a Abraão, 25 anos mais tarde, não havia nem mesmo um sinal e ainda estava crendo. Foi paciente com Deus. Ponha-o sempre diante de si, deixe que ele seja a próxima coisa a transpor. Você não pode transpô-lo, de modo que só o mantenha diante de si. Ele disse que assim vai acontecer. Mantenha-o diante de si. Noé teve paciência, sim. Teve paciência verdadeira e piedosa. Deus disse, eu vou destruir este mundo com chuva. E Noé ainda pregou por 120 anos. Paciência de sobra, nem mesmo orvalho cairá. Simplesmente tão empoeirado por 120 anos. Ele foi paciência. Então Deus provou sua paciência. Deus o prova. Depois que falou a Noé, agora ele disse, Noé, eu quero que vás e entres na arca. Vou fazer os animais irem para lá. Quero que entres, sabe, ao andar, mas na parte de cima, de modo que possas olhar para fora, a janela superior. Quero que digas a essas pessoas, amanhã eu quero, o que eu tenho estado pregando por 120 anos vai acontecer. Muito bem, vai lá e diz-lhes qual foi o primeiro sinal. Noé entrou na arca, não houve chuva, Noé se aprontou, vestiu a capa de chuva e tudo mais, de modo que pudesse olhar para fora, e aprontou-se. Mas no dia seguinte, eu creio que ele deve ter dito à sua família, às suas noras e todos, que coisa, amanhã vocês verão algo que nunca viram.
Porque todo o céu vai estar negro e trovões e relâmpagos vão ocorrer. A grande espada de Deus vai sibilar pelo céu. Ele vai condenar este bando de pecadores que nos desprezou por estes 120 anos. Só observam. Alguns dos crentes, pela metade, sabe, ficam em volta e nunca entram. Você ainda os tem, sabe? Eles se aproximaram e disseram, bem, o velho pode estar errado, de modo que subiremos, esperaremos alguns dias, algumas horas de manhã e veremos. No dia seguinte, ao invés de uma nuvem negra, aqui vem o sol surgindo exatamente como surgiu. Noé olhou para fora e disse, ei, não há nuvens. Aquele sujeito se aproximou e disse, eu sabia que você era um deles, está ficando aqui em volta. Bem, desculpe-me, senhor. Talvez eu simplesmente fique entusiasmado, sabe, de modo... Mas não é, ele teve paciência. Se não veio hoje, estará aqui amanhã, porque Deus disse que assim, quando ele lhe disse isso, não é? 120 anos atrás, eu cheguei até aqui, de modo que estou esperando aqui agora. Está vendo? Nós verificamos que Deus chegou até aqui esperando pela igreja também, mas ela estará ali, não se preocupe, prometeu. Esperou todo esse tempo por uma ressurreição, haverá uma, não se preocupe, Deus prometeu. Espere pacientemente, se adormece, isso não, talvez tire uma pequena soneca antes que aconteça, mas despertará naquele tempo. Ele prometeu, veja. Uma soneca. Veja, o que chamamos de soneca da morte. Chamamos morte só uma pequena soneca, ou adormecer em Cristo. Não é isso de morrer em Cristo. A vida e a morte não existem juntas. Só tiramos a soneca que nossos amigos não podem nos chamar. Ele é o único que pode chamar. Jó tem dormido agora por 4.000 anos. Não se preocupa. E ele irá despertar. Não se preocupe. Ainda está esperando. Noé esperou, o quarto dia passou, nada de chuva, está bem. Vai acontecer. Posso ouvir a senhora Noé se aproximar e dizer, papai, você tem ser... Não fale assim, ele teve experiência, porque tinha fé, ele tinha virtude, ele tinha conhecimento de que Deus estava certo. Ele tinha temperança, não perdeu o controle e disse... De que se trata tudo isso? Perdi a minha popularidade lá. Não, as pessoas não se importam mais comigo. Não, ele teve paciência, Deus prometeu, Deus o fará, porque Deus disse que sim. E posso ver seu filho se aproximar e dizer, papai, passou a mão em seu longo cabelo grisalho, e ele tinha centenas de anos, sentado, disse, eu sei que o senhor é um velho patriarca, eu amo, papai, mas seria possível que o senhor estivesse um pouquinho errado. Não, porque Deus disse que sim. Bem, papai, faz 6 dias que estamos sentamos aqui nesta grande e velha arca seca aqui, betumada por dentro e por fora, estivemos construindo todos estes anos e o senhor se pôs ali, pregou até ficar grisalho, careca, e aqui está o senhor aqui tentando dizer tal coisa, e as pessoas zombando, jogando tomate podre, e do lado de fora o senhor está... Veja lá o que o senhor está fazendo. Seja paciente, filho. O senhor tem certeza? Choverá! Sua nora disse, o senhor sabe, choverá! Mas estivemos todos aqui estes anos esperando e o Senhor nos disse que ia chover. Faz uma semana estamos aqui, as portas fechadas, estamos andando aqui dentro e o sol tostando assim, mas choverá! Como sabe, Deus disse que sim. Agora, se ficamos assim, acrescente isso. Mas, se não tem assim, não tente acrescentar. Não funcionará em cura, em mais nada. Está vendo? Tem de combinar com o mesmo material vulcanizado. Tem de acrescentar paciência com a promessa de Deus. Sim, Senhor. Noé creu e ele teve paciência com Deus. 120 anos. Moisés, ele teve paciência com Deus. Sim, Senhor. Moisés ouviu o clamor do meu povo. Vi sua aflição. Estou vindo libertá-los, vou enviar-te. E o pequeno contraste ali entre ele e Deus lhe mostrou sua glória, disse, aqui vou eu. Logo que ele viu a glória de Deus, veja, ele teve fé, disse, o que é isso na tua mão, Moisés? Uma vara, joga no chão. Ela se transformou em cobra, disse, que coisa, disse, pega, Moisés. Se posso transformá-la em cobra, posso transformá-la de volta. Amém! Se Deus pode me dar vida natural, Ele pode me dar vida espiritual. Se Deus pode me dar meu primeiro nascimento, Ele pode me dar o segundo nascimento. Amém! Se Deus pode curar, cura divina, Ele pode ressuscitá-lo para a sua glória no último dia. Isso mesmo.
Eu posso jogar essa vara no chão e transformá-la em cobra, transformá-la de volta, pegá-la pela cauda. Moisés se abaixou e a pegou, estava ali uma vara. Começou a acrescentar conhecimento então. O que há com tua mão, Moisés? Nada. Mete-a no peito. Muito bem, que diz branca de lepra. Ó, Senhor, olha a minha mão. Torna a metê-la no peito, Moisés. Tornou a colocá-la, ficou exatamente como... Simplesmente começou a acrescentá-los assim, então veja. Sim, Senhor. Começou e o primeiro contraste chegou lá, foi lá e disse, o Senhor disse, deixa ir meu povo, Faraó, quero que saibas disso, vim como representante de Deus, tu tens de me obedecer. Faraó disse, obedecer? Sabes quem sou? Sou o Faraó. Obedecer-te um escravo? Disse, tu me obedecerás ou perecerás? Por quê? Ele sabia do que estava falando, tinha uma comissão, esteve lá, conversou com Deus, tinha fé, sabia onde estava. Tu queres que te obedeça? Saia daqui, eu te mostrarei, mostra-me um sinal. Jogou vara no chão, transformou-se em cobra. Ora, esse truque barato de mágico. Vem cá um minuto. Vem cá, Janes e Jambre, jogai vossas varas no chão, jogaram, se transformaram em cobra. E disse, agora coisa barata, vens aqui, um egípcio, Faraó do Egito, e tu vens aqui com um pouco de seus truques baratos e mágica, seus embustes, adivinhação de pensamento. Você sabe o que quero dizer, espero que telepatia mental, algo assim. Vens aqui com um tanto disso, disse, bem, podemos fazer a mesma coisa que fazes. O que foi, Moisés? Oh, senhor Faraó, eu sinto muito, senhor, serei seu escravo. Não, senhor, ele ficou quieto. Amém. Fique bem aí, Deus disse simplesmente, não duvide em seu coração, fique quieto. Eu lhe mostrarei algo quando você fez exatamente o que ele disse e parece que deu errado. Fique quieto e seja paciente. Moisés disse, quando lancei aquele fundamento, houve paciência lançada, de modo que eu só esperarei e verei o que Deus fará. Ali estavam velhas cobras rastejando para lá, para cá, bufando, silvando. De repente, a cobra de Moisés fez gulp, 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 engoliu todas. Ele teve paciência. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia. Está certo? Sim. Correrão, não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Veja, só espere no Senhor, tenha paciência. Sim, Senhor. Então Israel ia ser tirado, grandes contrastes vieram e Moisés esperou. Então chegou ao deserto, só cerca de 3 ou 4 dias de viagem, só 40 milhas de onde atravessaram, direto até onde atravessaram de novo. Mas Moisés no deserto esperou 40 anos, paciência. Amém, isso mesmo. Ele esperou 40 anos. Ah, sim, Senhor, e nós devíamos ter paciência uns com os outros também. Está vendo? Ficamos tão impacientes uns com os outros e achamos que temos de ser como Moisés. Moisés teve paciência com o povo. Veja, foi isso que fez com que não atravessassem. Se você está tentando fazer algo, como eu tenho tentado fazer essa mensagem ao tabernáculo para cuidar que todo membro do tabernáculo se torne isso, é difícil fazê-lo. Tenho tentado ter paciência faz 33 anos. Tenha paciência. Mulheres ainda cortam o cabelo da mesma maneira, mas só tenha paciência. Só tenha paciência. Espere. Tem de ter. Se não tem, não tente edificar sobre isso. Tenha paciência até mesmo. Certa vez, quando aquele bando rebelde de pessoas teve tanta impaciência, levaram Moisés a fazer algo que estava errado, mas ainda assim, quando chegou a hora dos fatos, Deus ficou cansado das atitudes deles. Ele disse, separa-te, Moisés, eu matarei o bando todo deles e começarei de novo. Ele se lançou na brecha e disse, Deus, não fazes isso. O quê? Paciência com o povo que se rebelava contra ele. Será que poderíamos fazer isso? Se não pode, não tente edificar sobre isso, porque isso não muda. Foi assim que o primeiro foi vulcanizado. É assim que cada um deles tem de ser vulcanizado. Se não faz, não chega a essa estatura da morada do Deus vivo, se não tem paciência uns com os outros. Muito bem, os filhos de Israel tiveram paciência, claro.
Deus lhes tinha prometido, disse, não se prostrem a nenhuma imagem, mas eles tiveram paciência e disseram, nosso Deus pode, todavia não nos prostraremos à tua imagem. Paciência, sabendo disso, que Deus o ressuscitaria nos últimos dias. Esta vida não significa muito, afinal de contas, Deus a ressuscitará nos últimos dias, mas quando se trata de se prostrar a uma imagem, não o faremos. Agora, nós daremos a César o que é de César, mas quando se trata de César interferir com Deus, Deus é primeiro. Deus disse, não se prostrem a essa imagem e eu não o farei. Deus nosso pode nos livrar, se não livrar eu não me prostrarei. Muito bem, aí está o forno, bem, suponho que choverá forte esta noite e apagará completamente. Não choveu, ainda paciente. Na manhã seguinte, quando foram trazidos para fora diante do tribunal, Nabucodonosor ali disse, muito bem, rapazes, vocês estão prontos a se lembrar de mim como seu rei? Certamente, viva para sempre o rei. Agora prostrem-se à minha imagem. Oh, não. Bem, serão queimados. Vocês são homens sábios, inteligentes, têm sido uma grande ajuda para nós, têm sido uma bênção para o nosso reino, podem entender, mas fiz uma proclamação aqui, tem de ser feito, e eu não quero lançar vocês ali. Homens, que há com vocês? Eu sei que isso soa bem, mas nosso Deus pode nos livrar, todavia tenham paciência. Começaram a subir a rampa, um olhou para o outro, está bem, muito bem, tiveram paciência, subiram um degrau, Deus não estava ali, 2 degraus não estava, 3 degraus, 4 degraus, 5 degraus, só continuaram. Ele ainda não estava ali. Ele caiu direto no forno do fogo ardente. Tiveram paciência, mas ele estava lá. Só os atingiu o suficiente fogo para queimar os cordões de suas mãos e pés. E então, quando ele chegou ao fundo da cova, lá estava ele. Tiveram paciência. Daniel, da mesma maneira, Daniel teve paciência. Ele não ia desistir. Ele abriu aquelas janelas, orou de qualquer maneira. Era uma exigência de Deus. Teve paciência, esperou em Deus, sabendo que Deus tinha condições de manter sua palavra. Eles o lançaram na cova dos leões. Deixaremos os leões devorá-lo. Disseram. Ele disse, está bem, teve paciência, porque eu esperei todo esse tempo em Deus. Se tiver a esperar mais alguns milhares de anos, ressuscitarei no último dia. Ficou paciente, esperou. Paulo teve paciência, claro. Olha o que Paulo teve de fazer. Isso é que é paciente. Que me diz esse povo pentecostal, contando que recebessem a comissão, esperar e até que sejais revestidos. Por quanto tempo? Não tiveram a pergunta quanto tempo será, simplesmente tiveram a resposta, esperar e até. Subiram e disseram, muito bem, rapazes, talvez daqui a 15 minutos o Espírito Santo esteja sobre nós, tenhamos ministério. Passaram-se 15 minutos, ninguém. Passou-se o dia 2, 3, 4, 5, 6, 7. Talvez tenham dito, ei, vocês não acham que já recebemos? Não. É isso mesmo. Melhor saírem, rapazes. O diabo disse, vocês já receberam o que querem, prossigam com seu ministério. Não o temos ainda, porque ele disse, virá o que aconteceria nos últimos dias por lábios estranhos, por outras línguas falarei a este povo. Este é o descanso. Isaías 28, 19, e isto, vós o recebereis quando nós saberemos quando ele vier, promessa do Pai. Ali esperavam 9 dias, então, 10º dia, estávamos ali, eles tiveram paciência para esperar. Agora, se você tiver esse tipo de paciência, depois que Deus lhe dá uma promessa, e você vê na Bíblia, é minha, então espere, então, tipo de paciência é esse que acrescenta-se à fé. Está vendo quão alto está chegando? Você está chegando aqui, em cima agora. O ponteiro do relógio está avançando bem rápido. Muito bem, acrescente isso sua fé, sempre pondo diante de você, lembrando do que foi, ele prometeu. Não fui eu que prometi, não foi o pastor, irmão Neville, um ministro, não foi sacerdote, papa, o homem da terra, foi Deus que fez a promessa, ele é poderoso para guardar o que prometeu. Se você tem esse tipo de fé para saber isso, diga, irmão Branham, estou enfermo, preciso de mais de cura, aceite, é um dom dado a você. Se tu puderes crer, então, esqueça, é só isso, está terminado, tenha paciência. Se você conseguiu paciência, não está desmembrando-se deste edifício aqui, isso irá derrubar todo o resto. Tem de ser, não acrescente a isso, ou arruinará seu edifício da paciência, se não tem virtude para acrescentar a fé, e se não tem fé alguma, tenta pôr virtude sobre isso, demolirá sua fé. Bem, agora espere um minuto, talvez tudo isso seja um engano, talvez Deus não seja
haja Deus, talvez não haja Deus. Veja, quebrará toda coisa em dois. Mas se você tem fé genuína e põe a virtude genuína nela, esse conhecimento genuíno, então temperança, paciência genuína, então está se movendo. Em quinto lugar, acrescente piedade. Piedade a ser acrescentada. O que significa? Eu olhei em 4 ou 5 dicionários, não consegui encontrar o significado. Finalmente, quando estava lá, irmão Jeffrey, encontramos num dicionário. Piedade significa ser como Deus. Ah, que coisa! Depois que você tem fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, então, ser como Deus o faz. Você diz, eu não posso fazer isso, irmão Brana. Sim, você pode. Permita-me só ler aqui Escrituras, Mateus 5,48. Tomaremos Mateus 5,48 e veremos se é para você crer, para você ser como Deus. Vós sois deuses, Jesus disse, porque toda virtude, todas as coisas que estão em Deus estão em você. Mateus 5,48, Jesus falando da bem-aventurança. Sede vós, pois, perfeitos, que é isso, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai nos céus. Você chegou aqui em cima antes que ele fosse solicitado de fazer isso. Todas essas coisas teriam que ser acrescentadas primeiro. Então, quando chega em cima, ele lhe pediu para ser perfeito, piedade, filhos de Deus. Quantas coisas eu poderia dizer essa linha? Vamos abrir Efésios 4 e verificar aqui no livro de Efésios, capítulo 4, começando com o versículo 12. Efésios 4, com o versículo 12. Muito bem, comecemos aqui com o versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Lembra-se de ontem à noite? Não tente tomar o ofício de outro homem. E outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento de Deus. É assim que está aqui, o aperfeiçoamento de quê? Quem são os santos? Os santificados. Amém. Os que começaram desde aqui de baixo. Aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. O ministério de Jesus Cristo para a edificação do corpo de Cristo. Para a edificação, edificando-o, edificando. Até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e ao varão perfeito. A segurança. Que coisa! A medida da estatura completa de Cristo. Perfeito requer piedade. Você tende a acrescentar a sua fé, a piedade. Começa aqui embaixo com virtude, então passa ao conhecimento, então temperança, então paciência. Agora você está em piedade. Que coisa! Nosso tempo está se esgotando, vejamos, mas você sabe o que piedade significa? Vocês já cantaram este hino, ser como Jesus na terra, almejo ser como ele por toda a jornada da vida da terra, para a glória, só peço para ser como ele. Isso é piedade. Quando foi golpeado do lado do rosto, virou o outro. Quando falaram rude com ele, ele não respondeu, não retrucou. Está vendo? Piedade, sempre procurando uma coisa, sempre faço o que agrada ao Pai. Sim, Senhor, sempre. Isso é piedade. Depois que veio daqui para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Agora você está chegando à estatura completa agora de um filho de Deus, mas você tem de ter isso, mas tudo isto, e não pode nem começar até que consiga isto. Agora lembrem-se, o pássaro preto com penas de pavão, não faça isso, não tente acrescentar até que nasça de novo mesmo. Não vai funcionar, não pode funcionar. Isso vai acabar se soltando em algum lugar, mas quando você chega aqui embaixo, uma genuína pomba nascida de novo, então você não acrescenta nada. Acrescenta-se, veja, cresce, muito bem. Chegando à perfeição agora, muito bem. Então, sexto lugar, acrescentemos, a Bíblia disse, acrescentando amor fraternal. Amor fraternal. Agora, esse é um bom, aqui o sétimo, muito bem. Acrescentando amor fraternal, muito bem. Quando chegarmos a isso, amor fraternal, ponham-se no lugar dele no assunto. Agora vocês dizem, meu irmão pecou contra mim, disse Pedro. Perdoá-lo-ei, ele disse 7 vezes por dia, ele disse 70 vezes 7. Amor fraternal. Agora, seu irmão está fora de tom, não seja impaciente com ele. Seja amável com ele, vá. Mesmo assim,
Alguém disse, não faz muito. Como o irmão pode crer nessas coisas da maneira que crê? Ir às Assembleias de Deus é a unidade de todos os demais. Então veja, amor fraternal, está vendo? Esperando algum dia ver, paciente com eles, temperantes, suportando-os, conhecimento para entender o que creem. Lembre-se, está no coração deles, isso é virtude em si, para deixar-os sair com gentileza, mansidão, até tendo fé de que algum dia Deus os trará para dentro. Amor fraternal, a sétima coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veja a sétima coisa. Então, agora sim você está chegando a próxima coisa, então acrescente caridade, que é amor. Essa é a pedra do coroamento. Um dia destes na igreja, agora, por favor, saiba-se na fita, e onde quer que seja, que não estou ensinando isso como doutrina, o que vou dizer agora, mas para mostrar-lhes, pela ajuda de Deus, o que realmente é que a primeira Bíblia que Deus escreveu foi o zodíaco. Daquele lugar lá foi o câncer e os peixes. E essa é a era do câncer que estamos vivendo agora, revelada, e a próxima do selo que se abriu e revelou Leão, a segunda vinda de Cristo. Da primeira vez, vem a primeira vez a Virgem, então a próxima vez Leão, a segunda vinda de Cristo. Agora, não sei se vou ter tempo esta manhã, vou fazer o melhor que puder para que mostrar que esses degraus estão na pirâmide. A segunda Bíblia que Deus escreveu, Enoque as escreveu e as pôs na pirâmide. E a terceira, Deus é aperfeiçoado no terceiro, então, ele próprio fez a sua palavra. Agora, lembre-se, a pirâmide, supõe que muitos de vocês soldados estiveram no Egito. A pirâmide não tem topo, nunca teve. A pedra de escone e tudo mais que tem ali. Mas ainda assim, se você tem uma nota de $1 no bolso, veja na nota de $1 e encontrará do lado direito que tem uma água com uma bandeira americana e diz o selo dos Estados Unidos. Do outro lado tem uma pirâmide com uma grande pedra de coroamento e o olho de um homem, diz assim, um grande selo. Bem, se essa é a grande nação, por que não seria esse grande selo o seu próprio selo da nação? Deus os faz testificar, não importa onde vão. Eu estava conversando com um médico uma vez e ele estava me criticando duro acerca da cura divina. Eu estava na rua, de pé, ele disse, Senhor Branham, o senhor só confunde as pessoas. Não existe cura, senão um dos médicos. Aconteceu de eu ir parar e ver um emblema no carro, tinha a serpente numa haste. E é melhor, eu disse, é melhor o senhor tirar esse emblema do carro então, porque seu próprio emblema testifica que Deus é curador. Um verdadeiro médico crê nisso. Esses são charlatões. A serpente na haste. Moisés ergueu a serpente numa haste e ele disse, eu sou o Senhor que sara todas as tuas enfermidades. E olhavam para a serpente, para a cura divina, e ainda assim testificam contra isso. Todavia seu próprio emblema testifica contra eles. Aqui, nossa nação, dizendo o que está dizendo, zombando dessas coisas, e seu próprio dinheiro, sua moeda corrente, testifica que o selo de todo o universo é Deus. Está vendo esse olho que se encontra aí em cima? Sobre isso, uma nota de $1, um grande selo. Nunca foi posto no topo da pirâmide. Não puderam entender por quê. A pedra de coroamento foi rejeitada, a cabeça, Cristo, mas algum dia ela virá. Agora, ao edificar a virtude, edificando este monumento, edificando esta estatura, veja, começa com a pedra de fundamento, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Agora, o que isso faz, então? Estão esperando a pedra angular, que é amor, porque Deus é amor, e Ele controla, e Ele é a força de cada uma destas coisas. Isso mesmo. Sim, Senhor. Aqui, bem aqui, você vê que eu tenho no meio todas estas obras aqui vem essas pequenas ondas que é o Espírito Santo descendo através de Cristo. Veja, o Espírito Santo está acima de tudo isso, soldando tudo isso junto, edificando o quê? Uma igreja perfeita para a pedra angular coroá-la. O que isso tem feito foi manifestado através das 7 áreas da igreja, dos mensageiros da igreja. 7 começou aqui, onde no princípio da igreja foi fundada, onde no princípio da igreja pentecostal foi fundada por São Paulo, em Éfeso, a estrela da era da igreja de Éfeso.
A segunda era da igreja foi Esmirna, Virtude, Irineu, o grande homem que manteve o evangelho de Paulo. A próxima era da igreja foi Pérgamo, que foi Martim. Martim foi o grande homem que permaneceu. Paulo, Irineu, Martim. Então Tiatira vem Columba, se lembra? Desenhado ali está Columba. Depois a Idade Média vem. Então Sardes significa morto, Lutero. Aleluia! E então, o que vem a seguir depois de Sardes? Lutero. Então vem Filadélfia, piedade, Wesley, santidade, o justo viverá da fé, disse Lutero, santificação através de Wesley, então o amor fraternal através de Laodiceia, e cremos que a grande mensagem da segunda aparição de Elias no último dia varrerá a terra. Então aqui está você, 7 eras da igreja, 7 degraus, Deus edificando sua igreja,